Pessoal, boa noite. Com a graça de Deus e do Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. Hoje, vamos estudar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Coletânea de Preces Espíritas. Vamos centrar mais na oração do Pai Nosso. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos à nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Mestre Jesus, querido amigo, que a tua doce luz e com ela os sentimentos de caridade e paz se derrame sobre todos nós. Que assim seja. Bem, vamos iniciar agora os nossos estudos, o nosso estudo da noite de hoje, Coletânea de Preces Espíritas. Então, para iniciar, vamos buscar a ideia do fundamento da doutrina espírita. Vamos lá. A doutrina espírita tem como sua base, o seu embasamento, o seu fundamento, a sua ideia maior, Deus, nosso Criador, nosso Pai, e que todos nós temos Ele dentro da gente em essência, está dentro de nós em essência. Ele está em todos, na realidade. E a maneira que temos de entrar em contato com Deus é justamente pela prece. É pela oração, pela prece, que entramos em sintonia, ou seja, nos sintonizamos com o Pai. Ele que nos deu a vida e que vela por todos nós, independente se cremos ou não nele. É uma realidade, Ele olha por todos nós, porque todos nós um dia olharemos para Ele, porque estaremos buscando e estamos buscando a nossa perfeição, que todos nós somos fadados à perfeição. Então Deus cuida de nós, independente se cremos nele ou não. Ele existe e nos olha sempre, 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 sempre. Esse contato íntimo com Deus, que se faz pela prece, ele é feito diretamente pelo coração, independente de qualquer religião. O contato com Deus é de interior, ou seja, é de dentro de nós, é do nosso interior para falar com Ele. A prece, ela não necessita de uma forma específica, ou de uma fórmula, ou de uma regra, senão aquela que diz que devemos dizer o que sentimos, que nem sempre fazemos por palavra, fazemos por sentimentos. Nesse sentido, vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o primeiro parágrafo do estudo. Diz assim: os espíritos são ditos sempre. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem ao coração. Essa questão a gente precisa entender bem, Por quê? Porque Deus vê e ouve além da vista e das palavras. A base, o fundamento da prece é o coração aberto, é o coração desarmado, é a paz interior. Esse é o aspecto, é a área necessária para o contato com Deus. Não precisamos de lugares especiais, não precisamos de postura adequada para realizar a prece, porque a exterioridade ela não interfere em absolutamente nada
com o aspecto da prece. A postura que precisamos ter é uma postura íntima, é a postura do coração. O lugar que precisamos estar é a nossa consciência, que podemos falar com Deus. Nosso Mestre Jesus nos ensinou isso. Quando ele orienta as pessoas, em especial os seus discípulos, orienta, entre outras coisas, com relação à prece. Aí nós vamos buscar o capítulo 6 de Mateus, os versículos 5 e 6. Jesus diz assim, que quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. É importante e relevante nós tocarmos numa fala que é colocada por Jesus. Não crerdes, pelo tanto que falardes, que serás ouvido. Então, os amigos espirituais nos dizem que é importante não orar muito, mas orar bem. Então vejamos que o nosso Mestre Jesus, ele sugeriu ideias para que, como exercício da prece. E entre uma delas está, ele nos pede que nos guardássemos, que ficássemos no nosso íntimo, que ele chama de quarto. Entre no teu quarto. Aí na pesquisa feita, para poder entender esse teu quarto, né, que quarto é esse? Aí fomos, na pesquisa, buscar estudiosos que pudessem esclarecer para a gente o contexto da época. E nesse sentido é interessante ressaltar que naquela época as casas não tinham por hábito ter cômodos. As casas quase sempre eram um grande cômodo dividido em áreas que não eram separados. Portanto, não era comum as casas terem quartos. E quando possuíam quartos, eram aquelas casas de pessoas que, diríamos assim, com mais dinheiro, né? Com a situação melhor. Normalmente, não tinha porta. Era, no máximo, uma cortina. Mesmo aí, mesmo na casa daqueles que tinham um pouco mais, que tinham quartos, eles não tinham porta. Eram só cortina. Então, fica claro para nós que Jesus usou de algo que não era usual, um elemento que não era usual, a existência do quarto. E de outro elemento que não era usual também, a existência da porta. Então, essa fala de Jesus fica clara para nós que ela é simbólica, que não manda entrar no quarto aposento, e sim no quarto íntimo, na consciência, esse quarto que só nós conhecemos e Deus. Entrando na consciência, fechando a porta, ou seja, não olhando a exterioridade e sim a interioridade, em silêncio ele diz, ora teu pai que tudo vê. Então, nesse sentido, a prece é um ato firme, é do coração para com Deus, em que a exterioridade não tem nenhum efeito, mas a condição íntima, o coração, entra no teu quarto e fecha a porta, ou seja, entra na consciência e esquece o resto. E se essa consciência estiver em silêncio, ora a teu Pai que está no céu. Gilberto Gil tem uma letra de música, tem uma música que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. Ele aborda de uma forma muito interessante o que falamos agora. Vamos usar apenas um pequeno trecho da música. Essa música é linda, fala muito bem da questão do orar. Mas vamos pegar um pequeno trecho para não ficar muito longo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz.
Tem que ficar a sós, o quarto íntimo que Jesus fala. Tem que apagar a luz, concentrar o foco na luz maior, na conversa, no interesse maior com Deus. Tem que calar a voz, devemos dizer o que sentimos, que nem sempre fazemos por palavra, fazemos por sentimento. Tem que encontrar a paz. O elemento fundamental da prece é o coração aberto e o coração desarmado. É a paz interior. Interessante, né? Como ele chama a atenção para este momento da prece. E na questão do calar a voz, que não só as palavras sejam ouvidas, é o sentimento que será percebido. A prece ela não é necessariamente uma articulação de palavras, mas ela é, na realidade, um exercício de sentimento. Por isto, é que ela tem assim um efeito bom, porque o retorno que nós temos é proporcional ao sentimento que colocamos. Por isso, somos atendidos quando usamos esse elemento, sentimento. Deus nos ouve, Deus nos atende, quando temos o sentimento com o coração aberto. E é neste contexto da prece que a gente vai buscar a ajuda de Humberto de Campos no livro Boa Nova, em que ele expõe uma situação em que Pedro conversa com Jesus, falando que ora, mas que o atendimento não vem, e Jesus responde a Pedro sobre o pedido dele, falando assim: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitarem as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua justa e sábia, a sua justa e sábia vontade, a teu respeito, receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então Pedro, ele estava querendo buscar uma questão de aspectos materiais na prece, os desejos materiais. E na prece, Jesus, Deus, no caso, vai fazer com a gente aquilo que ele vê como necessário para a nossa melhora, e não aquilo que realmente desejamos, que pode não ser para o nosso bem. E Pedro entende e se cala. Após essa resposta de Jesus a Pedro, um dos apóstolos nos diz, pergunta a Jesus, sabendo que era muito interessante o aprender a orar e reconhecendo isso, pede para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus reúne todos e como se mergulhasse num pensamento, assim, num oceano invisível de luz, Jesus pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Satisfazendo o pedido dos seus companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus. Ao dizer Pai nosso que estás nos céus, no plural, Jesus nos mostra que Deus está em todos os lugares, pois se fosse no singular seria um lugar. Mas como o céu está no plural, em todos os lugares. Todos os lugares são céus. Quando se tem Deus em pensamento, em sentimento, até os locais com mais dificuldade, com mais complexidade, não sendo tão bons assim, serão céus. Se ali a gente conseguir, nesse momento que a gente vive, que a gente está atravessando, estivermos com o coração ligado a Deus. Então é importante que nós possamos entender que Deus está em todos os lugares. E vamos buscar também nesse item Pai Nosso que estás nos céus, a ajuda de Meimei, no livro Pai Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ela diz assim: o mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que, por isso, todos somos irmãos,
com o dever de ajudarmos uns aos outros. Importante ressaltar, todos somos irmãos. Ao iniciar essa prece, se nós nos sentirmos fora desse mundo, que não estamos reconhecendo as pessoas como nossas irmãs e Deus como nosso Pai, como é que eu posso orar Pai Nosso? Jesus não disse Pai meu Pai. Ele disse Pai Nosso, Pai de todos nós. Então, para isso, como Memei nos fala aqui, somos no mundo uma só família e que por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudarmos uns aos outros. Então, ao orar, eu preciso ter isso bem claro, eu preciso ter isso em mente. Depois, santificado seja o teu nome. Aí vamos buscar a sua ajuda de Memei aqui, que diz assim: o apostolado de Jesus foi uma constante santificação do nome de Deus. Por quê? Por que foi uma constante santificação? A gente não pode dizer que estamos transformando Deus em santo, porque Deus Ele é absoluto. Agora, santificar significa as nossas ações, e foi o que Jesus fez. Tá? Por isso o Mestre não se limitou a dizer apenas santificado. Procurou ele mesmo louvar o Pai Celeste, distribuindo o contentamento e a paz com todos. Se ele quisesse, poderia ter permanecido isolado em algum lugar de sua predileção, para viver em pensamentos sublimes, glorificando o Todo-Poderoso com as suas meditações e com as suas preces. Mas o benfeitor divino sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros, para que os outros também compreendam que nosso Pai no céu vive interessado em nossa elevação, em nossa felicidade. Assim, entendendo, Jesus amparou os velhos e as crianças, os necessitados e os doentes, os fracos e os sofredores, amando e ajudando sempre, santificando as suas relações com Deus, espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Então a mensagem é bem clara: santificado seja o teu nome. Nós não vamos santificar vamos santificar Deus. Como é que a gente pode fazer isso? Deus já é o maior, Deus é o absoluto, né? Então, como é que nós vamos poder fazer santificado seja? Esse seja significa uma condição. E que condição é essa? A condição de nós praticarmos o bem, de nós praticarmos a caridade, de nós praticarmos o amor. Aí nós estaremos santificando o seu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. A primeira pergunta que a gente se coloca: onde está o reino dos céus? Se nós buscarmos várias parábolas de Jesus, a parábola da reis, a parábola do tesouro, né? A gente vai ver que ele vai falar sempre na mesma coisa, o interior. Ele vai buscar o interior. Então o reino de Deus está dentro de nós. E Memei coloca para a gente assim: sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade, o Mestre não se limitou a pedir. Ele trabalhou e se esforçou para que o reino dos céus encontrasse as bases necessárias na terra. Espalhou com as próprias mãos as bênçãos da paz e da alegria, a fim de que os homens se fizessem melhores. Mas, assim também, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade dos nossos semelhantes. Então veja bem, se Deus é amor, o seu reino é o quê? O reino de amor. Esse reino de amor só espera a oportunidade de aflorar que está dentro da gente. Então vamos buscar, igual falamos anteriormente, na nossa consciência, no nosso íntimo. Deus está ali. Então se nós exercitarmos, se nós nos esforçarmos e buscarmos, sim, nós teremos esse reino de Deus em nós. É nesse sentido. Daí que nós precisamos muito olhar essa questão. Por quê? Porque a gente sabe
que a nossa vontade de querer o bem, ela é uma força muito grande para nos modificarmos. Então precisamos buscar essa força dentro de nós, já que o reino de Deus habita em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nessa questão é importante nós buscarmos entender que quando a gente lê Mateus, a gente vê que seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Primeiro, a dimensão espiritual, segundo, a dimensão terrena. Então aqui nós falamos de duas dimensões. E nessas duas dimensões, tá, nós temos que a lei de Deus não muda. A lei de Deus é uma só, tanto para a dimensão espiritual quanto a dimensão terrena. E é importante que a gente possa levantar isso. Por quê? Porque Meimei, quando vai explicar, ela coloca que a nossa participação tem que ser de acordo com aquilo que nós podemos, aquilo que nós temos condições de atuar dentro do nosso contexto, dentro das nossas possibilidades. Então Meimei, no livro Pai Nosso, coloca assim para a gente: na construção de uma casa sólida e confortável, há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não ir além de suas funções e a fim de não cometerem impropriedade que prejudicariam a obra. Aí vem: o carpinteiro não deverá perturbar o pintor, e o pintor deverá respeitar o vidraceiro, e assim sucessivamente. Nos serviços de elevação acontece a mesma coisa, no serviço de elevação espiritual. Nós precisamos ter clareza de que do homem e do mundo é necessário procurarmos a vontade do Senhor, para que os desejos divinos sejam devidamente executados. Sabemos que o bem para todos é projeto da eterna sabedoria para as criaturas, e por isso mesmo, se nos prezamos da condição de trabalhadores educados para a justa prestação de serviços, é indispensável sabermos realizar a nossa parte na concretização do projeto divino, sem perturbar nossos irmãos. Aí arremata de uma forma muito legal. Estejamos convictos que cada um de nós devemos cumprir a obrigação que nos compete no plano eterno do bem, oferecendo a cada dia o melhor que pudermos. Estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai Celestial. Porque qual é a vontade de Deus? O que ele prega tanto na questão do nosso mundo terreno quanto no mundo espiritual? O amor, o entendimento, a caridade, a benevolência, a compreensão entre todos, não é isso? Então é importante que nós possamos entender que para essa vontade seja real, a gente precisa participar, a gente precisa dar a nossa contribuição. Tá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais uma vez aparece o pronome possessivo nosso. Tá? Por que nosso? Por que eu não falo meu pão, pão para mim? Não. Ele aqui deixa claro que não estamos pedindo de uma forma individual o nosso sustento. Nós estamos pedindo na oração o sustento para todos. O pão nosso de cada dia não é somente as refeições, né? Como almoço, café, jantar, e nem só a merenda. É também a ideia de um sentimento, tá, que vai além disso, vai além da palavra, ele vai agir em torno do bem, em torno do próximo. Para que reine a saúde, Meimei continua assim: para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz, esperança, de fé e valor moral, como os nossos modos de agir operamos sobre os outros. Ou seja, vamos olhar bem como nós estamos agindo conosco mesmo e com o nosso próximo, se nós estamos realmente trabalhando o pão nosso ou o pão meu, né? Porque se eu trabalho o pão nosso, eu vou enxergar a coletividade,
Se eu trabalho para o meu, eu vou enxergar a minha individualidade, a questão, não só a individualidade, mas a questão individualista. Só a mim que eu vou perceber a visão egoísta, uma visão mais fechada, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não apenas estamos à espera de benefício para o nosso coração, e também, né, lógico, para a nossa consciência, mas estamos assim igualmente assumindo o compromisso de desculpar aqueles que nos devem ou nos ofendem. É importante que a gente possa entender bem. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu peço perdão para mim, mas não sou capaz de perdoar o outro. Como é que nosso Pai irá nos perdoar? A Meimei nos diz assim: quando pedimos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar os outros com a nossa tolerância. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Exatamente isso. Como eu vou pedir ao Pai que me perdoe, eu recebo o perdão dele e alguém vem e me pede perdão, eu ignoro e passo por cima, cobro o que tem que cobrar. Como eu posso querer algo para mim e não pensar no outro? Né? Então é importante que eu possa entender que o Pai irá enxergar assim o perdão, quando eu também estiver percebendo o outro, que eu preciso auxiliar o outro, que eu preciso ajudar o outro. Não nos deixes cair em tentação. Bem, conhecendo a extensão da nossa fraqueza, forra-nos, Senhor, as provas demasiado fortes para a nossa virtude, né? E dar-nos força para resistirmos aos nossos maus pendores. Fortalece-nos a coragem, revigora-nos as energias, a fim de que possamos vencer sem tristezas e desfalecimentos na luta que precisamos travar com as paixões grosseiras e os sentimentos inferiores que nos tentam de contínuo para a nossa perdição. Quem faz essa análise para a gente, de uma forma bastante interessante, é Luiz Antônio Saião, no livro Elucidações Evangélicas. Ele coloca com muita propriedade que nós precisamos realmente da ajuda do Pai, para que possamos ter revigorado as nossas forças, a nossa coragem, a fim de que possamos vencer, sem desfalecimentos, a luta que precisamos travar com as paixões que temos. É importante que nós possamos ter isso bem claro, porque essa ajuda é fundamental para o nosso caminhar. Que nós cobramos muito de Deus, né? Muito de Deus, mas nós também desafiamos bastante, né? E às vezes não cumprimos o básico para superarmos as nossas dificuldades. Aí Meimei coloca assim, finalizando esta parte, coloca assim: não ignoramos que o Pai Celestial está sempre conosco, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos do nosso Criador, para que não venhamos a sucumbir sob os golpes das tentações. É indispensável saibamos procurar o bem, cultivando-o sem cessar. Então, Saião aponta essa ideia, agora Meimei já dá uma fechada bem forte em cima disso. Nós que nos afastamos do Pai, e não o Pai se afasta da gente. Então temos que aprender a cultivar o bem sem cessar. Ela termina assim: não há colheita sem plantação. Se eu quero colher alguma coisa, eu preciso plantar. E o que eu planto, eu escolho. Mas na hora de colher, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, vamos semear o bem, o amor, a caridade, a paz. Não é? Livra-nos do mal.
importante que a gente possa entender livros do mal de uma forma que o Luiz Antônio Saião também coloca para a gente muito, muito legal. Permite, Senhor, que cercados pelos bons espíritos, dóceis aos seus conselhos e inspirações, possamos sempre resistir às nossas paixões e vícios, às nossas inclinações mais, repelir assim os maus espíritos que, atraídos por nossas inclinações, paixões e vícios, tentam constantemente apoderar-se de nós e arrastar-nos ao caminho do mal. Porque veja bem, gente, nós temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Se nós nos deixarmos levar pelo caminho indevido, é por onde nós iremos trilhar. Agora, temos a oportunidade de escolher o outro. A escolha é nossa, o caminho é nosso, né? E nesse contexto, Memei coloca assim: o reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. O poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina. Mas em nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Se não ligamos nossos desejos à lei do bem que procede do céu, nós teremos dificuldade em avançar no bem. Nós temos que ligar, nós temos que estar antenado no bem. Ou seja, a nossa percepção maior do bem nos aproxima dos nossos amigos espirituais que querem o nosso progresso, que querem o nosso bem. Não é isso? Então, essa oração, Pai Nosso, é muito claro o louvor, o agradecimento e o pedido. Então, vamos louvar sempre a Deus, agradecer sempre e pedir de acordo com as necessidades que estamos atravessando. Bem, meus amigos, meus companheiros, esse é o nosso estudo de hoje, essa foi a nossa fala de hoje. Que o nosso Mestre Jesus continue nos amparando, continue nos guiando, continue colocando a sua luz em nosso caminho para atravessarmos esse momento difícil que estamos lidando com ele, a pandemia, o distanciamento social, que nós possamos ter clareza que o nosso Mestre Jesus está velando por nós, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa coragem, para que possamos seguir adiante. Vamos manter a nossa fé. A fé não é só acreditar, é a certeza, é a entrega que Deus está conosco. Uma boa noite para todos, uma boa semana. Fiquem em paz.